Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psico Explicando. Aqui é Caio, um aluno de psicologia tentando destravar o HD mental e tentar saber se a pendrive que nós temos aqui não tem vírus. Bem, o episódio de hoje é sobre demandas do mercado de trabalho da psicologia. E para nos ajudar, temos aqui Érica Barreto, minha colega de faculdade e futura psicóloga clínica, que é o tipo Sherlock Holmes da mente, né? Ela tenta achar aqueles cantinhos que a gente tenta esconder debaixo do nosso tapete mental. Bem-vindo, Érica. Obrigada, Caio. Um prazer estar aqui. Caio, realmente, mexer nesse HD é algo complexo. Mas eu E põe busco, complexo nisso, viu? exatamente, mas eu busco algumas técnicas para dar uma desbugada nesse HD. Inclusive, usando a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Através disso, nós temos formas de identificar esse HD e colocar ele no prumo. E também temos Vitória de Fátima, nossa futura psicóloga social e também minha colega de faculdade, que trabalhará com intervenções e políticas públicas. É ela quem vai nos ajudar a nós sermos pacientes e compreensivos na fila do banco. Adoro. Não. Caio, você sabe que não é bem assim. Você é amigo meu de anos, como é que você sabe que eu vou ter paciência na fila do banco também? Assim, você me descreve como uma salvadora, né? Mas não sou uma salvadora, gente. Só que na fila do banco, quando você fica impaciente, tem como lidar com isso, sim. Inclusive, eu tenho que lidar com isso também. Mas não sou uma salvadora, mas a gente pode lidar com isso. Hoje veremos diversas áreas da psicologia, terapias utilizadas, os transtornos que mais acometem alunos e docentes. E como esses campos de trabalho são super amplos, mas são também super importantes na vida do ser humano. Afinal, se tem uma coisa que todo mundo precisa hoje, é de terapia. Até eu, que eu também fico, doidinho quando eu esqueço de entregar um trabalho da faculdade. Então lá vai. Resumindo, esse podcast promete. Para desmistificar a imagem da clássica do psicólogo com divã e o bloquinho de notas anotando os seus traumas, vamos começar com Érica. Érica, nos diz aí, quais outras áreas do âmbito da psicologia existe hoje? Caio, a psicologia vai muito além do divã. Nós temos diversas áreas divididas na psicologia. Nós temos a psicologia escolar, onde nós estudamos a parte onde estão os nossos alunos, a parte da aprendizagem. Nós temos também a psicologia organizacional. Ela está dentro das empresas, observando a parte do burnout, hoje muito falado, inclusive, né? E nós temos também a psicologia do esporte, e além disso, temos a neuropsicologia, onde ela trabalha exatamente com testagens para poder identificar alguns transtornos. Ou seja, aonde existe gente, temos espaço para psicologia. E outra coisa, uma coisa que você citou aí, eu acho importante, é a parte da terapia e psicoterapia. Existe uma diferença? Claro que existe. A terapia, ela se engloba num total, sobre o bem-estar das pessoas e da sociedade. Já a psicoterapia é algo mais voltado para a área da psicologia mesmo, tipo um psicólogo clínico. Ele trabalha o quê? A psicoterapia. Trabalha justamente com o bem-estar, sim, mas do indivíduo, e não de uma englobação, assim, total da sociedade. Agora entendi a diferença entre terapia e psicoterapia. Mas e a psicologia perinatal? Do que se trata? Psicologia perinatal, ela cuida da mulher desde a gestação, o acompanhamento da parte do parto, da amamentação e essa conexão que existe entre a mãe e o pai, familiares que gostam muito de dar palpite na vida da mãe, o que fazer com a criança. Então, nós atuamos diretamente auxiliando nessa parte emocional, nesse controle emocional da gestante, assim como quando o bebê nasce também, os desafios que elas enfrentam. E Vitória, como uma futura psicóloga social, qual é a sua diferença, a principal, do seu trabalho com o da Érica? Bom, a psicologia social, ela trabalha mais com, justamente já está falando o nome, com a sociedade, com a parte econômica, com a parte de comunidades, com a parte racial. Então, por exemplo, ela consegue atender na parte clínica, pessoas de diverso tipo de classes sociais, claro. Mas se uma pessoa vive numa comunidade
periférica e ela sofre preconceito, racismo e não tem condição nenhuma de ter um psicólogo, eu vou estar ali mais voltado para o estado dela, o que ela está passando, entendeu? Por essa parte de comunidade, por essa parte de sociedade. Então é como se a gente tivesse num lago, onde uma zona daquele lago é limpa, mas a outra não. Então, tipo assim, só uma porcentagem está sendo tratada, mas a porcentagem mais carente não. Então, eu me volto mais para essa parte social, comunitária, carente. E hoje, quais são os problemas mentais mais comuns? Segundo a OMS e também a ABP, onde são os maiores desafios, né? Ansiedade, depressão e dependência emocional. Ansiedade é aquele excesso de futuro, e se, o que vai acontecer? A depressão é algo muito mais sério. É algo que nós precisamos olhar com um certo cuidado, porque é considerado realmente uma doença e precisa ter um olhar específico, um cuidado maior. E a dependência emocional, o nome já diz. Você é totalmente dependente. Assim como aquelas novelas mexicanas, que um era dependente do outro, é mais ou menos por aí. Inclusive, a depressão, as pessoas acham que é mais só se afundar na tristeza profunda. Mas não, a depressão vai muito além. É, no dia a dia mesmo, quando tem a perca de fome, a perca de sono, a perca daquela vontade de sair de casa e fazer algo que você gosta tanto. E a dependência emocional, como ela disse, é como aquele negócio bem novela mexicana. Mas você também pode ter uma dependência de algo que pode ser além de relacionamento. Que pode ser algo, tipo, ilícito, como hoje em dia as pessoas vêm se viciando em álcool, drogas, enfim. E como vocês tratam esse problema? Existe algum método? Dentro da psicologia, nós temos diversas ferramentas. A TCC é uma ótima ferramenta. Inclusive, ela foi criada na década de 60, ou seja, e até hoje ela é muito bem utilizada. É a terapia cognitiva comportamental. E nós trabalhamos de forma a conduzir e o entender do paciente em relação ao comportamento, como ele se comporta. E temos também a famosa psicanálise. E eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Freud, onde a nossa especificidade seria no inconsciente, onde várias situações da nossa vida acontecem e nós não temos uma explicação lógica. E vem Freud e traz o quê? Que o nosso inconsciente é ele que é responsável por grande parte das nossas ações. E a gente também trabalha com a psicologia positivista, né? Que claramente não vai excluir a parte ruim da sua vida e acabou. Não, mas vai pegar o que já funciona na sua vida, o que já é bom para você, e vai transformar aquilo, né? E mostrar que existe uma qualidade melhor na sua vida, que tem como construir uma vida significativa com aquilo que já funciona. Sabe, hoje eu tenho notado que existem muitos termos psicológicos que são usados diariamente, como estou com toque, sou bipolar, tenho um TDAH, como se fosse um diagnóstico feito em casa, caseiro, sabe? Como vocês veem esse fenômeno? Ah, o famosinho autodiagnóstico TikTok. Então, Caio, hoje não é simplesmente por um vídeo ou por uma testagem superficial de alguma rede social que nós conseguimos identificar realmente o que é esse transtorno. Então, nós temos algo realmente profundo, testagens. Aliás, para você ter uma noção, Caio, tem situações que demoramos até 5 anos para poder identificar esse diagnóstico com precisão e realmente saber o que realmente acontece com essa pessoa. Então, não é simplesmente ver um TikTok, ver um Instagram e achar que tem algum diagnóstico aí. E tá muito comum, infelizmente, a gente chegar assim na casa de um familiar ou até mesmo na rua ver alguém dizendo: "Ah, esse menino tem TDAH, esse menino tem autismo", só por a criança estar imperativa ou estar agitada. O que é muito grave, porque as pessoas autodiagnosticam uma coisa que tem que ser diagnosticada com o tempo, com acompanhamento, com tratamento. E não, eles vão ir lá e pronto, e taxam as pessoas como aquilo. Então, a gente está numa sociedade também que as pessoas, quando vão e buscam tratamento, quer ser imediatista. Em um mês já quer o diagnóstico do que ela tem e acaba recorrendo a medicamentos, sendo que um tratamento, no caso, algo que fosse bem tratado e recorrente, já ajudaria, não precisaria realmente de um medicamento.
Você mencionou o autodiagnóstico dos adultos feito para as crianças. Na psicologia infantil, é diferente o trabalho com os adultos? Completamente diferente. O mundo deles é muito diferente, então essa comunicação adulto-criança também é. Inclusive, dentro do consultório, parece muito mais uma brinquedoteca, um ambiente divertido e descontraído. E lá dentro nós trabalhamos com jogos, com brincadeiras, e aí nós conseguimos identificar como essa criança sente, como ela pensa e facilitar a comunicação do adulto com a criança e a criança com o adulto. E como vocês trabalham com pacientes com síndrome de Down e síndrome de Tourette? Então, na verdade, cada transtorno é tratado de formas diferenciadas, né? E cada um tem que ter uma abordagem diferente. Então, no caso do Down, ele precisa tanto de uma parte cognitiva, assim como também alguns acompanhamentos complementares ou multidisciplinares. Então, cada transtorno, na verdade, precisa identificar individualmente. Inclusive, o Down, ele tem uma questão de cromossomo a É. mais externo. Então, isso faz com que tenha um cuidado maior ao tratar esse paciente. É, exatamente. E consideramos também as comorbidades, que é um trabalho delicado, né? Exige a empatia, a técnica. Hoje, um dos temas que eu mais vejo na internet, que todos nós vemos na internet, é o assunto do burnout. Esse é um problema real ou virou moda? Burnout é muito sério. Inclusive, é um olhar extremamente importante para que as empresas se atentem e se percebam. É como se fosse um celular. Imagina um celular ligado o tempo todo, com muitas informações. É óbvio, uma hora ele pifa. Assim também como o ser humano, dentro de um ambiente de trabalho e muita pressão, com certeza uma hora estoura e o burnout é algo muito sério. É, o burnout, ele causa o cansaço extremo, né? O desinteresse pelo trabalho, a sensação de inutilidade. Na verdade, é como ela disse, ele pega tanto, se sobrecarrega tanto, pega tanto trabalho e sempre achando que pode dar conta de tudo, e no final ele se sente um inútil, porque não consegue dar conta. Acaba se estressando e explodindo com aquilo, né? E ainda falando em ambiente de trabalho, como a tecnologia está transformando a prática da psicologia? A tecnologia ajudou muito. Nós tivemos um grande avanço. Imagina que na pandemia, todo mundo com problemas emocionais, com dificuldade de se conectar e não ter nenhum terapeuta, não ter nenhum profissional para ajudar a lidar com esses desafios. Então, foi uma situação que fez ligação no mundo inteiro e isso facilitou muito o nosso trabalho, assim como várias ferramentas online, para que nós pudéssemos ter uma abrangência maior nesse momento e facilitar a vida das pessoas que estavam encontrando dificuldade. E, claro, hoje ela continua crescendo muito e hoje nós temos a inteligência artificial que consegue também contribuir muito com esse novo cenário. E os desafios? Para vocês, quais são os maiores desafios de hoje? Eu acho e acredito que seja o acesso, porque eu acabei de falar sobre ele, mas ele ainda é complicado, porque a gente não consegue acessar muitas pessoas de forma direta. É complicado conseguir acessar aqueles que não têm, de forma alguma, como procurar um auxílio conosco, entendeu? É importante reforçar também a questão ética. Afinal de contas, a partir do momento que você faz um atendimento online, existe a lei LGPD. E o que acontece? Essa segurança com os dados do paciente também é extremamente importante. E outro desafio que você falou assim, ai, o a dificuldade, né. Então, outro desafio que é muito complicado é o próprio preconceito que ainda existe, inclusive sobre os homens. Eles veem a necessidade de procurar um psicólogo, mas ficam presos a que o homem não chora ou que é só uma fase. E ainda tem a família, que acaba tendo o tabu de dizer que a depressão é uma frescura, a ansiedade é uma frescura, ou que aquilo é falta de Deus. Sendo que o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi teve depressão. Então acaba que a questão religiosa, a questão também do homem, né, como eu acabei de citar, pega um pouquinho. E indo mais para a parte de formação de psicólogos. Como as faculdades hoje têm formado os psicólogos, né? Para os problemas ditos como atuais, problemas que estão realmente em alta, como o TDAH e o burnout.
Caio, infelizmente, muitas faculdades ainda estão despreparadas, tanto tecnologicamente quanto na parte acadêmica mesmo, onde poderia falar um pouco mais sobre ansiedade, trabalhar um pouco mais a questão da depressão, e infelizmente, em alguns ambientes acadêmicos, isso ainda é muito raso. Exatamente. E na formação de muitas faculdades, eles não formam as pessoas para saber lidar com alguém que trabalha na parte urbana, alguém que é da parte rural. Então, eles não conseguem trabalhar meio que essa diversidade de respeitar, ter empatia e solidarizar com pessoas que não estão no mesmo tipo de convívio que você. Realmente. E olhando para o futuro agora, para vocês, como vocês veem a psicologia daqui a 10, 20 anos? Eu vejo uma psicologia mais integrada. Inclusive na parte de neurociência, aonde nós conseguimos personalizar ferramentas, conseguimos, fazer com que tudo trabalhe de forma mais integralizada. Sim, e já que a gente tá falando de acessibilidade, eu acho que vai se tornar algo mais acessível, sim. E com o uso da tecnologia que vem sendo frequente, a terapia online já foi uma realidade na pandemia. Então, daqui para frente pode ser uma realidade ainda mais constante. E na parte em grupo, como eu disse, da parte de ter um grupo online, favorecendo informações para eles, estando com eles, também pode ser algo interessante. E até mesmo palestras e podcasts podem atingir eles de forma que eles vejam aquilo, se interessem e, poxa, talvez se eu procurar uma terapia, pode me ajudar. Então, talvez a rede social, as mídias consigam ajudar nessa forma, atingindo eles com informações que sejam boas, entendeu? Mas, assim como todo benefício, eu acho que tem um malefício, né? Então, acredito que alguém que está passando por algum problema pessoal, ir lá no chat GPT ou ir pegar o IA para resolver sua solução. Acredito que não seja interessante, porque um psicólogo ele está ali justamente para isso, para ser uma forma de escuta e de socorro, de auxílio para você. E o IA é como se ele fosse um vaso quebrado. Se você coloca a fita num vaso quebrado, a qualquer momento ele pode se desmanchar novamente. Então, é a mesma coisa se você vai lá e pega uma ajuda de um IA e depois, como é que ele vai lhe ajudar? Mas, Vitória, complementando essa parte de tecnologia, imagine daqui a um tempo nós podermos passear um tempo em Marte. Porque a tecnologia diz que nós chegaremos neste lugar. Tá avançando muito. Exatamente. E ficaremos uma semana em Marte. Às vezes sem comunicação. Olha o quanto vai ser importante essa parte emocional e terapêutica. O quanto isso vai fazer diferença Uma nas nossas psicologia vidas. espacial. Exatamente. Indo nessa parte de psicologia espacial, olhando para outras áreas além da social e da clínica, para vocês, quais são as novas áreas da psicologia que irão vir no futuro? Eu acredito muito, hoje tem sido muito falado sobre a MEV, né? Que é a medicina do estilo de vida. Então, olha o quanto é importante a junção dessas duas áreas, tanto na parte psicológica quanto na parte física. Imagine que se você não cuida da sua alimentação, o quanto isso vai afetar a sua mente? Não faz uma atividade física? Não dorme bem? Então, eu acredito piamente que daqui para frente a medicina vai ter que andar lado a lado com a psicologia. Isso, e já existe dentro da própria psicologia mesmo, rituais de sono e formas que ajudam as pessoas de uma forma natural a relaxar, a se encontrar entre aquele negócio de mente e corpo. Pronto. Então, com a MEV, seria um pontapé gigante, né? Perfeito. E conselho? Quero um conselho para que as pessoas que querem cursar psicologia hoje. Primeiro, estude muito, porque realmente é uma área complexa. Estudar a mente das pessoas não é algo tão simples, mas que não estude só dentro da faculdade, mas busque outras formas. Comece a entender um pouco mais o contexto geral da mente humana, como se funciona, para que, de uma forma mais ampla, você possa contribuir. Então, o primeiro seria estudar. O segundo é se cuidar. Porque é tão importante quando você está cuidando de alguém, quando você está atendendo, que você seja apenas um humano. Que você deixe as técnicas todas fora.
Porque o que cura é a conexão, não é só a técnica. É como Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E encontre sua paixão na psicologia e na sua profissão, na verdade, né? Encontre sua paixão na sua profissão. Porque se você encontra paixão na sua profissão, você apenas não vai estar trabalhando, mas fazendo o que você ama. Então, e ainda mais a psicologia, que tem diversas abordagens. Se quer ser um psicólogo social, seja um psicólogo social. Se quer trabalhar com neurociência, seja neuropsicólogo. Então, eu acho que é isso, né? Perfeito. Realmente, a gente só consegue cuidar do outro quando nós estamos bem. Quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu fiquei muito perdido sem saber nem o que querer direito, né? Dentro desse. É um mundo tão amplo, né? Um mundo tão cheio de possibilidades que a gente tem que procurar realmente para cuidar do outro, se cuidar em prioridade, né? Porque a gente tá em prioridade sempre. Tem que se cuidar em primeiro lugar. Até porque quando pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem, da nossa saúde mental também. Porque como é que a gente cuida do outro se a gente não tá legal? A gente não vai ter como dar o apoio, o suporte ao outro. E não sei se você já entrou com essa decisão, mas eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né? Você disse que entrou ainda assim, tem um norte, mas eu já entrei sabendo o que eu queria. Porque eu acho que a pandemia foi um holocausto para muita gente. Então, acabou que a pandemia me despertou aquela vontade de dar o suporte ao outro que eu não tive, entendeu? Então, auxiliar o outro de uma maneira que não conseguimos ser auxiliados na pandemia foi uma realidade para mim, algo que eu quis, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, que deram vários nortes sobre a psicologia avaliativa, forense, organizacional, aí eu fui lá e realmente me encontrei dentro da abordagem também, entre TCC e psicanálise, e dentro do que realmente eu quero de área, né, específica. Não vou mentir, eu tenho um certo amor pela psicologia clínica e a TCC me encanta muito, por mais que eu tenha uma certa quedinha por psicanálise também. Pronto. Falando de psicanálise, né? Eu sou uma apaixonada por psicanálise. Sempre fui. Eu acho o inconsciente uma coisa assim muito louca, né? Agora, é importante quando iniciar o curso, por exemplo, conhecer, estudar toda a grade e ver se você se enquadra naquilo. Porque muitas das vezes acaba vindo para a faculdade, porque minha mãe falou que eu ia ser um ótimo psicólogo. É a única opção. Pronto. É Consegui onde eu passar. consegui ponto. Exatamente. Mas é algo, assim, que realmente nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, seria importante que analisasse realmente antes o quanto você gosta daquilo, o quanto você se vê fazendo aquilo. E fazer aquilo que realmente ama, e não por opiniões ou opção. E se for por dinheiro também, na psicologia não dá certo, né? Sim. Mas vai que, né? Dependendo. Vai que. Pode ser. Eu vou ser uma das melhores. Eu creio que eu vou Eu ganhar também. dinheiro. A gente tem que pensar assim, que assim vai ser o quê? O melhor sempre. Pronto. Inclusive, com tá certeza. vindo em grande demanda aí a psicologia avaliativa na parte de polícia, de guarda municipal, de vigilante, que dá um dinheirinho bom. Então, eu disse isso, mas se for pra, né, E outra coisa. Detran, Vitória. Tem a NR1 agora, que iniciou aí dentro das empresas. Então, assim, psicólogo vai ser procurado em todos os ambientes, porque hoje, no trabalho, está sendo exigido cuidar da saúde mental, principalmente por causa do burnout, como nós falamos mais cedo. Que conversa incrível. Nossa, gostei muito, muito mesmo. Chegamos ao final do nosso tempo aqui do nosso podcast Psico Explicando e queria uma mensagem de vocês para os nossos ouvintes, futuros psicólogos. Primeiro, muito obrigada por ter me convidado, me senti lisonjeada. Foi um momento agradabilíssimo estar aqui conversando e estar trocando aí as figurinhas, afinal de contas. Enquanto estudantes, nós precisamos realmente se conectar e trocar essas experiências, porque um agrega na vida do outro aquilo que conhece e aquilo que absorveu, né? E o recado que eu quero deixar é exatamente estude. Estude porque o conhecimento traz poder.
Então, quanto mais você estudar e buscar conhecimento, melhor você vai poder exercer essa profissão tão linda que é a psicologia. Eu também quero dizer que eu adorei estar aqui, com você, com a Érica. Foi uma experiência, né, que não tinha vivido ainda, mas que foi maravilhosa, que vai que eu vou levar para minha vida acadêmica, com certeza. E o que eu tenho de deixar de mensagem para o pessoal é justamente isso, de se encontrem. Se é uma profissão que vocês acham que vão se encontrar, que acham que é para vocês, que vocês vão gostar e que vocês vão ser realmente uma escuta para alguém, um suporte para alguém a solucionar os problemas deles junto com eles, então, sim, vão para a profissão. E também se cuidem, né? Façam terapia, procurem se tratar se vocês acham que devem. Até porque, hoje em dia, se você levar uma topada e aquilo lhe gerar um problema, já é motivo sim, não é? Ah, meu Deus, é um motivo besta. Não. Se você acha que é necessário, você vá lá e procure sim alguém para auxiliar você. Então é isso. Muito obrigada. Adorei estar aqui com você. Perfeito. Érica, Vitória, obrigado por participar, por gravarem conosco. Tenho certeza que nossos futuros psicólogos vão amar ver esse episódio. E vocês, ouvintes, muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de se cuidar e nos vemos no próximo episódio, que nós vamos falar sobre a saúde mental na era digital. Tchau! Tchau!